bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos até o estado de São Paulo conhecer o Jackson Caetano, o Mister São Paulo Capital. Sejam todos bem-vindos, vamos sextar nesta sexta-feira com a penúltima entrevista com os candidatos do Mister Brasil CNB 2025. Sejam bem-vindos, né? E ateliê Zailma Loyola, um abraço, Zailma, para você, com tudo de bom. Você que é uma Miss Brasil Forever, né? Por participar da série aqui. Estou aguardando a entrada do Jackson Caetano para darmos início à nossa live nesta noite de sexta-feira, dia 21 de março, né? Hoje, Zeca, Honório, seja bem-vindo, meu querido. O nosso convidado já chegou, o Jackson. Vamos descobrir toda a história do Mister São Paulo Capital. Jackson, mande um convite aqui para darmos início à nossa live nesta noite de sexta-feira, dia 21 de março, que também é o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? E vamos começar a saber o que o Mister São Paulo Capital tem para o Mister Brasil. Boa noite, Jackson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui, né? Você que é o penúltimo Mister a ser entrevistado nessa série de entrevistas com candidatos ao título de Mister Brasil. E aí vamos conhecer toda a sua trajetória por etapas aqui. Nós vamos passar pela sua infância, pela sua família, pela sua adolescência e pelos seus momentos atuais. Então, sinta-se à vontade nesta noite de sexta-feira aqui no TV Miss Brasil Forever. Ótimo, eu estou tentando arrumar a luz aqui. Peraí, eu acho que agora ficou. Acho que agora sim. Isso. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você e com o pessoal que está assistindo, tirou um tempinho para nos assistir e acompanhar um pouquinho mais da minha trajetória ali. Sim, sim. Então vamos entrar no tema infância, né? Vamos descobrir algumas curiosidades suas sobre a sua infância. E aí eu queria saber onde você nasceu e como foi a sua infância nesse lugar. Então, Josenildo, eu venho de uma família muito simples. Eu nasci em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E, assim, por mais dificuldade que os meus pais enfrentaram, meu pai é um vendedor autônomo, minha mãe é uma professora, eles me deram, assim, a melhor criação que eu pude ter. Me deram, fizeram, me passaram respeito, conhecimento, respeitar o próximo. Então, eu fui criado numa família com muita credibilidade, uma família que me mostrou os valores da vida. Certo. E quais são as suas memórias mais marcantes da sua infância? Então, Josenildo, isso é algo bem curioso, né? Eu fui uma criança, eu sou do signo de Câncer, então eu sou extremamente família. E eu fui uma criança muito sonhadora. Até hoje, eu me tornei um homem muito sonhador. Então, às vezes eu me vejo no mundo de Bob. E a minha infância em si, as coisas que eu me lembro, eu sempre amei animais. A minha mãe conta que, com 1 ano de idade, eu tinha sumido de casa e ela ficou extremamente preocupada onde eu estava e ela me achou dentro do canil da cachorra. Era um pastor alemão e ela tinha dado cria e eu estava deitado na barriga dessa cachorrinha. E era extremamente brava, ela ficou extremamente preocupada. Ela conta que ela chorou, pediu a Deus para a cachorra não fazer nada comigo. Então a minha infância, ela é muito marcada por isso, pelas viagens, pelos sonhos. Eu fui uma criança que foi criada com os filmes da Disney. Então assim, essas fábulas. E eu sou muito grato aos meus pais por ter me interagido desde novo com os animais e nesse mundo fantástico. Que eu falo que hoje em dia o que mais me deixa comovido e triste ao mesmo tempo é que as crianças não têm infância, não vivenciam isso mais.
pelas redes sociais, né? Eu falo que a internet em si, ela é muito boa. Sim. E eu queria saber se você tem irmãos e como era a sua relação com eles quando vocês eram crianças. Então, eu tenho uma irmã, ela é mais nova que eu, e eu e minha irmã, eu sempre pedi à minha mãe um irmão. Só que quando a minha irmã veio, ela é bem diferente de mim. Então, ela nasceu aquele bebezinho dos olhos azuis. Não vou mentir, no início eu fiquei com muitos ciúmes, mas a minha mãe foi ali conversando, falou: olha, sua irmãzinha, cuida bem dela. E aí, como a nossa diferença de idade é mais de 10 anos, eu nunca não tive um conflito tão grande. E hoje nós somos melhores amigos. Eu falo que é minha irmã, ela me usa como inspiração e eu vejo ela hoje como uma grande mulher. Eu fico muito feliz e muito honrado com todas as conquistas dela. Certo. E qual era o seu brinquedo favorito? Então, olha, existe até hoje. Não existia assim um brinquedo favorito. Na minha época, Kinder Ovo, que existe hoje em dia, era algo bem barato. Então eu não me esqueço que o meu pai, ele toda semana, toda sexta-feira, ele me trazia um Kinder Ovo. Eu sempre fui uma criança que eu nunca gostei de chocolate, nunca comi chocolate. Então o que que eu fazia? Eu abria o Kinder Ovo, pegava o brinquedinho e dispensava o chocolate. Então, os brinquedos que me têm essa memória afetiva é o Kinder Ovo. E como você costumava se divertir nas suas férias de infância? Então, como eu disse, eu venho de uma família tradicional e uma família extremamente simples. Na minha infância, final de semana, feriado ou férias, a gente sempre ia para casa da minha avó. Então, eu reunia todo mundo, é uma família muito grande, ou na casa da mãe da minha mãe, ou na casa da mãe do meu pai. E era festa, era brincar com os primos, muita comida, sou mineiro, então a gente come muito. E era isso. As minhas férias era encontrar com os primos, brincar o final de semana, dormir até mais tarde. E é o que eu falo. Na simplicidade, a gente encontra muita felicidade. E qual era o seu prato preferido na infância? Então, meu prato favorito desde a infância até hoje é lasanha. Eu acho que a grande maioria das crianças elas gostam de batata frita, né? Uma coisa que eu nunca gostei na vida. Mas o que eu amo é lasanha. E você praticava algum tipo de esporte? Tinha alguma atividade extracurricular quando criança? Então, no colégio em si, a gente sempre é obrigado a fazer natação, vôlei, futebol. Eu nunca fui bom no futebol, sou muito alto, sempre fui alto. Então, ou era o goleiro ou não jogava bola. Então, futebol é uma coisa que para mim não funciona. Mas o vôlei, pelo fato de ser alto, eu me dava bem. A natação também, são esportes que eu gosto. E qual foi a sua primeira escola e como você se lembra dessa experiência? Então, a minha primeira escola era um colégio perto de casa, então os meus amigos ali eram os colegas da rua. E para mim, Josenildo, foi uma experiência, assim, eu sempre fui uma criança muito tímida. Era uma criança tímida, uma criança introvertida, uma criança que ficava debaixo da saia da mãe. Então, a lembrança que eu tenho do colégio é assim, eu nunca fui uma pessoa fácil de fazer amizade. Eu acho que eu me tornei uma pessoa comunicativa com o passar do tempo, com o amadurecimento. Mas criança, eu era assim extremamente tímido. Então, o que eu lembro do colégio era, eu sempre ficava no canto, eu nunca me entrosava com as pessoas, uma criança mais reservada. Certo. Agora vamos entrar no tema família. Como sua família influenciou na sua criação e nos seus valores? Então, Josenildo, eu venho de uma família, como eu disse, o meu pai, ele é uma pessoa extremamente rigorosa. Então, o meu pai nunca me encostou a mão, nunca me bateu. Mas um berro dele, uma fala dele, era como se fosse um couro. E o meu pai era aquele que não podia nada. Não podia nada, tem horário para tudo.
E a minha mãe, pelo fato de ser professora, a minha mãe me alfabetizou, a minha mãe me ensinou muita coisa. A minha mãe era aquela mãe assim, como meu pai era muito rigoroso, às vezes ela liberava uma coisa ou outra. Mesmo assim, ela me mostrava um caminho. Falava, olha, meu filho, isso você vai fazer, mas isso não é legal fazer. Você tem certeza que você quer? Então ela sempre me argumentava, sabe? E eu nunca fui uma criança que dei trabalho, assim. Então, para os meus pais, foi fácil. Como eu disse, eu era uma criança tímida, reservada, muito vergonhoso. Então, e isso ajudou eles um pouco. E para você, qual foi a principal importância dos seus pais na sua formação como pessoa, né? Que legado eles contribuíram? Então, eu aprendi desde cedo que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. E o meu pai é um pai extremamente trabalhador. O meu pai é muito esforçado, ele é um vendedor autônomo, analfabeto, que o que ele conquistou até hoje foi de mérito dele, muito trabalho, muito suor. E a minha mãe é uma mulher extremamente fina, uma mulher culta, uma mulher é, comunicativa, uma mulher ciente. Eu falo que eu sou uma pessoa que às vezes eu solto algumas pérolas. E as pessoas perguntam para mim assim, da onde vem isso? Quando conhece a minha mãe, você entende da onde veio. Então eu fui essa criança criada numa família tradicional, extremamente rigorosa, e muitos nãos. E eu falo que isso é muito bom, porque o não, você cresce com o não. E você falando em tradição, tem alguma tradição familiar sua que você pratica ela até hoje? Então, tem uma coisa que é curiosa, que eu falo que a gente não vê hoje em dia. A gente vê muito de famílias mais do interior, né? Até hoje em dia, eu ligo ou para meus tios, ou para minha mãe, ou para o meu pai. Se eu ligo 10 vezes ao dia, eu tenho que pedir benção 10 vezes ao dia. Então, eu liguei para minha mãe, benção, mãe. Aí, daqui 30 minutos, eu ligo de novo, oi, mãe, benção, mãe. Então, Deus está me abençoando em vários momentos, porque eu fui uma criança cobrada muito por isso. Quando eu via meu pai, quando eu começava a conversar, ele falava não, antes. Aí eu podia pensar. E era uma coisa chata, só que ficou. E ficou, e até hoje em dia. É uma coisa que eu faço desde a infância, que eu fui ensinado a fazer isso. E se eu ligar 30 vezes ao dia, eu peço benção 30 vezes ao dia. E sua irmã também, ela cumpre a mesma A tradição com me... eles também? Olha, pelo fato da minha irmã, a gente tem uma diferença muito grande de 10 anos. Eu falo que nunca um filho é igual ao outro, porque um filho não é criado como o outro, né? Mas a gente tentou fazer isso também. Meus pais tentaram fazer isso com a minha irmã. Ela não pede tanta benção ao dia, mas ela pede pelo menos uma vez ao dia, ela pede. Foi interessante você falar na história da bênção dos pais para os filhos. Eu estava assistindo uma missa uma vez, e o padre, no sermão dele, estava explicando essa simbologia da bênção, né, dos pais para os filhos. É que os pais, eles são portadores de Deus, né, como instrumento para abençoar os filhos. Por isso que Deus te abençoe. Quando o pai e a mãe dizem para o filho, Deus te abençoe, e o filho pede a benção para os pais, ali está um ritual, uma simbologia de bênção divina. Então, os pais são os instrumentos para abençoar. E eu acho que isso hoje, a maioria hoje não entrou com relação a essa tradição. Tipo, meus filhos mesmo, quando falam comigo, já no telefone, quando começamos a conversa, benção, pai. Quando termina a conversa, termina também pedindo a benção, mesmo estando distante, seja presente, seja distante. Mas isso é uma tradição que você cria desde pequeno, que se ele não der ou ela não der, você já cobra ali, já fica aquele respeito, aquela... E é uma cultura tão bonita, né? Se a Bonito. maioria da geração hoje conservasse isso, está muito bonito. É muito E bonito. não só mãe, pai, tio, Sim. tia, avô, avó, não É é isso? isso aí. Mostra o respeito, né? Sim. E agora, para fechar o núcleo família, como você e sua família costumavam passar os feriados e ocasiões especiais? Então, como eu expliquei à pergunta anterior, a gente sempre se encontrava com família. Então, era na casa da minha avó
por parte de mãe ou por parte de pai. E tem uma tia da minha mãe que morava no interior. E então, nas férias prolongadas, a gente ia perto de Timóteo, e lá tinha uma cachoeira, então a gente andava a cavalo, e aquela coisa assim, aquela tradição de matar um porco, juntar a família toda. É o que eu falo. Hoje em dia, as pessoas elas não têm esse costume de fazer muito essas coisas, porque hoje em dia é muito aquela questão do ter. Eu tenho e eu sou. É, e esses vínculos familiares, eles foram se tornando distantes. A gente se encontrava muito para brincar, para rir, desculpa, para brincar, para rir, para comentar de coisas legais, não para mostrar. Olha, eu fiz isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Sabe, eu acho que. E foi perdendo um pouco com o passar dos anos essas coisas. Mas a minha infância foi essa infância assim, que eu ia para a cachoeira, andava descalço, ia para o mato, pegava carrapato, entendeu? E por aí. Maravilha. E agora vamos entrar na temática da sua adolescência. Como foi a sua adolescência em termos de amizades e relacionamentos? Então, eu sou uma pessoa que eu me comunico com todos, mas eu tenho poucos amigos. E eu falo que a minha mãe sempre me ensinou uma coisa que eu carrego na minha vida e vou carregar até o dia que Deus me der vida e saúde, que amigo da gente é Deus. Então, a gente nunca pode esperar muito do outro, porque quando a gente espera muito do outro, a gente sempre quebra a cara lá no final. Então, amigo, meu amigo é Deus. Colegas, eu tenho vários. E eu falo que é legal porque, assim, cada etapa da minha vida, eu encontro pessoas. Eu amo conhecer pessoas. Eu adoro essa comunicação. Eu adoro escutar histórias. Eu adoro compartilhar minha vivência. E colegas eu tenho. E passo aquele momento, porque eu falo que tudo na vida tem início, meio e fim. A gente não é eterno, né? Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Então, tudo na vida tem isso, início, meio e fim. Mas todas as pessoas que passaram na minha vida, o período longo, o período curto, eu aproveitei da melhor forma possível. Porque eu falo que a gente nunca fecha uma porta mal fechada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, os colegas que passaram na minha vida foi muito gratificante, somaram muito na pessoa que eu sou hoje. Que maravilha, é uma live muito boa e sensacional, né? Quando a gente conhecer a história de vocês, por vocês. E eu queria saber, quando você estava na sua adolescência, quais eram os seus interesses e seus sonhos? Então, Josenil, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu fui criado com um sonho. É, a minha adolescência foi uma adolescência assim, não tinha essa era digital. Então, eu tive meu primeiro celular com 18 anos, perto dos 18, e era um A40. Nem sei se existe isso mais hoje em dia, que só tocava e era o momento, assim. Então, eu fui uma pessoa, um ser humano, que eu aprendi a dar valor às coisas simples, às coisas táteis, às coisas que hoje em dia as pessoas não dão mais valor, sabe? Eu sou uma pessoa criado é, pelo o detalhe, sabe? Para mim, o que chama a atenção não é a coisa grandiosa, é o pequeno, é o que faz a diferença. Às vezes é um bom dia me, me, me agrega muito mais no meu dia do que um castelo, do que um objeto, sabe? Então eu falo que eu sou esse tipo de pessoa. Para mim, o menos sempre vai ser mais. Maravilha. Teve alguma dificuldade ou desafio que você enfrentou e superou durante a sua adolescência? O Josenildo, quando eu falo de dificuldade e desafios, eu sou um tipo de ser humano que, assim, eu não acredito em momentos ruins, tá? Eu falo que na vida, aquilo que se planta, aquilo que se colhe. Se você planta limão, você vai colher limão. Não adianta querer plantar limão e colher morango. E a dificuldade na vida do ser humano, ela surge a partir do momento que você deixa ela entrar.
E eu não encaro as coisas assim. Vou te dar um exemplo bobo. Às vezes você está em casa e quebra um copo, ou quebra um prato. Aí você começa, meu Deus, que é isso tudo errado. Não, eu não coloco dessa forma. Eu falo que isso é um livramento. Se aconteceu, porque tinha de acontecer e algo positivo vai vir. Então, eu fui esse tipo de pessoa, independente da dificuldade ou do aperto que a gente está passando, é um momento. Então, aquilo não vai ficar para sempre. E eu sou o tipo de pessoa que eu fui criada assim: o mundo ele gira. Então, hoje eu posso estar por cima, amanhã eu estou por baixo. Ninguém nunca está por cima o tempo todo e ninguém nunca está por baixo o tempo todo. Só que você tem que saber respeitar aquele momento. Foi o que eu, da forma que eu fui criado. Então, eu não encaro uma. Pra ser bem sincero com você, eu nem sei o que é uma dificuldade. Uma dificuldade porque os meus pais eles me ensinaram a superar as coisas. E para muitas pessoas a dificuldade é a falta de alguma coisa, né? E eu sou assim, a partir do momento que você tem saúde, uma alimentação, óbvio, e respeito dos outros, o restante você corre atrás. Com certeza. Agora, quais foram as suas influências na adolescência, como ídolos ou pessoas que te inspiraram? Olha, a minha maior influência, desde que eu entendo por gente, foi sempre a minha mãe. Não vou mentir para você. Com o passar dos anos, porque o meu pai era uma pessoa mais rigorosa e a gente sempre tinha aquela desavença e tal, com o passar dos anos, eu vi que o meu pai foi uma figura muito fundamental na minha vida. Então, assim, eu nunca fui aquele adolescente que tinha um ídolo. Ah, esse cantor, esse ator. Eu nunca fui assim. Os meus ídolos eram pessoas que estavam do meu lado. São as minhas avós, que me apoiavam muito, e que eu via assim, a luta e a história delas, a história do meu pai, a história da minha mãe, da onde eles vieram, como eles construíram as coisas. Então aquilo me fez ver eles como um ídolo. E hoje em dia, ver eles é, tornaram meu fã, porque eu falo assim, os meus maiores fãs são a minha família, meus pais, eu fico honrado, assim, eu ver um ídolo meu sendo meu fã hoje em dia, entendeu? Meio que o papel virou ali. Então, para mim, é muito gratificante. Tá certo. E para fechar aqui, né, a parte de família, eu queria saber o seguinte: como foi a sua experiência no ensino médio? Você se dedicava aos estudos ou se envolvia em atividades extracurriculares? Então, no meu ensino médio, eu sempre fui aquele adolescente muito estudioso. Eu sempre fui muito estudioso na minha vida. Eu sempre gostei de sentar na frente. E a matéria que eu encontrava uma dificuldade maior, eu sempre corria atrás. Só que tem um problema, uma questão aí. Eu sou muito alto. Então, sentar na frente era sempre um dilema, porque o Jackson não pode sentar na frente, ele fica na frente de todo mundo. Então, eu poderia sentar na frente se fosse no canto da sala. Mas eu sempre fui um adolescente muito estudioso, não, nunca fui um adolescente de festa, de balada, nunca bebi na vida, nunca usei drogas. Então, como eu te falei, pela criação, por ter criado com muitos nãos, então isso me direcionou aquilo que eu quero para minha vida e aquilo que eu não quero para minha vida. E agora, vamos para os momentos atuais da sua vida. Como você descreveria a sua vida atual, tanto no pessoal como no profissionalmente? Então, Josenildo, eu fui uma pessoa que, assim, eu fui me desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Pessoalmente, eu não posso, não tenho o que falar. Eu sou uma pessoa muito bem realizada, muito bem relacionada, é, uma pessoa muito benquista, sabe? E as pessoas ao meu redor, elas me tratam extremamente bem, elas me querem muito bem. Profissionalmente, eu me descobri um pouco tarde. Não, nunca é tarde, porque eu falo que na vida nunca é tarde para as coisas. Mas eu demorei um pouco para me posicionar profissionalmente. Eu me formei em artes cênicas, eu fiz educação física, aí eu mudei completamente, fiz um curso técnico de radiologia. E durante 10 anos da minha vida, eu tinha uma agência de modelo, tive uma agência de modelo.
Na pandemia, eu comecei a trabalhar com marketing, eu fiz todos os cursos que você possa imaginar com relação a marketing, e comecei a trabalhar com divulgação e com tráfego. E logo após, finalzinho da pandemia, eu falei, não, não é nada disso que eu quero para minha vida. Eu preciso me reinventar. E aí eu me descobri uma paixão que eu tenho desde a infância, que é pelos bichos, e eu comecei a fazer medicina veterinária. Então eu estou no meu último ano. Eu falo que foi muita luta, muita dedicação, muito suor, muito choro, mas a gente está chegando lá. E eu tenho aprendido muito. E hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, a minha paixão, o meu amor é a medicina veterinária. É uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. Então, podemos dizer que esse é o seu desafio atual, né, no É o momento. meu desafio atual. E agora, vamos falar um pouquinho do concurso. Como foi o processo da sua aclamação, a sua experiência, né, no Mister São Paulo, posteriormente depois a sua aclamação como Mister São Paulo Capital, né? E como anda, né, a sua preparação para o Mister Brasil? Tá. Vamos trabalhar esses três pontos. Então, com relação à minha entrada nesse mundo mister, para mim foi uma surpresa para mim mesmo. Por quê? Eu comecei a modelar com 12 anos. Eu fui agenciado por uma das maiores agências do Brasil, que é não só no Brasil, mas fora, que foi a Ford Models. Eu fiquei dentro da Ford até os meus 17. Logo após eu entrei na faculdade de teatro, fiz artes cênicas. Na pandemia, eu fui contratado pela Rede Globo para fazer Verdades Secretas 2, mas aí houve algum probleminha e eu fiquei com o contrato assinado, fiz algumas gravações, mas não foi nada para frente. E eu parei. Eu parei literalmente, era uma coisa que eu tinha prometido para mim mesmo, que eu não queria nunca mais pisar no palco, que eu não queria nunca mais desfilar, que eu não queria nunca mais interpretar, que eu iria fazer as coisas da minha forma, do meu jeito. E surgiu o Mister. E quando surgiu o Mister, hoje eu moro no interior de São Paulo, que é em Itu, não tinha o Mister Itu. Então eu fui convidado a representar a cidade de Itu, que me acolheu e me deu inúmeras oportunidades. E eu comecei a pesquisar e a ir um pouco mais atrás com relação ao concurso. Não vou mentir para você, quando eu entrei nesse mundo, para mim ela era aquela coisa assim ilusória, só beleza, estética, mais nada. Só que quando eu fui para o Mister São Paulo, eu vi algo diferente. Eu vi o projeto social, o bem para o próximo, que é uma coisa que eu faço antes de concurso. Quando surgiu o concurso, falei, opa, peraí, existe uma causa. Então, eu quero um título, eu quero correr atrás para enaltecer cada vez mais a minha imagem, devido a uma causa. E para mim, que é uma coisa fundamental, eu já ajudava antes da faculdade, durante a faculdade, eu autentifiquei essa minha causa, que é a causa animal. E o concurso tem essas provas que, para mim, são as mais significativas. Sabe por quê? Beleza é algo muito difícil de julgar. Hoje, no Mister Brasil, a gente tem 29 candidatos, extremamente um diferente do outro, um mais preparado que o outro. Preparado que eu falo da seguinte forma: fisicamente e beleza, cada um tem uma, e o que é belo para um, às vezes não é belo para o outro. Mas, para mim, o grande diferencial de um Mister é ele saber se comunicar e levar uma causa, usar sua beleza para passar uma comunicação, para tentar mostrar, para tentar mudar alguma coisa. Porque a gente que carrega essa imagem, esse título, porque eu falo que é uma coisa assim extremamente imponente quando você chega com uma faixa, as pessoas elas te olham diferente. Então, quando você tem um propósito, quando você tem algo para falar para o outro, elas te escutam. Você já tem título, então elas te escutam. E eu fico triste, assim, quando tem um mister ou uma miss que não existe um propósito, que tá ali porque acha que é bonito, porque acha que tá com um corpo legal.
qualquer pessoa pode ficar bem, pode ficar com um corpo legal, basta ela querer. Então, com relação à preparação, fisicamente, eu não entro nessa neura de preparação. Por quê? Eu estou me preparando o ano todo. Para mim não existe isso. Então, exatamente 5 anos eu tenho uma reeducação alimentar, eu sigo uma dieta, eu como uma comida balanceada. Então, eu não mudei nada para o Mister. É, facial, eu nunca fui nessa questão de harmonização, de preenchimento. Eu nunca gostei disso, porque eu acho que descaracteriza a pessoa. Respeito quem gosta, quem faz, mas não é a minha linha. Então eu sempre cuidei bem da pele, bem do cabelo. Sempre gostei de me cuidar, sempre fui um cara vaidoso. E, e agora a minha maior preparação eu já falo inglês e faço inglês há muitos anos, mas aí eu voltei para o inglês para melhorar cada vez mais a minha comunicação, com relação à postura, com relação ao posicionamento. Então, isso a gente prepara um pouco mais, porque a gente é julgado a partir do momento que a gente chega, né? E aí, quando a gente fica aquela questão tímida, um pouco introvertido, isso atrapalha muito na comunicação e faz com que você fique um passo atrás e atrás dos outros. Eu acredito nessa filosofia, tá? Não sei como o corpo de jurados vão julgar, não sei como vai funcionar, mas eu acredito que preparação é isso. Você não tem que se preparar para um concurso. Você sempre tem que estar se preparando para a vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, hoje aos 30 eu estou bem, eu quero chegar melhor aos 40, como melhor aos 50, me tornar um ser humano melhor, não para o concurso ou para o outro, mas sim para mim mesmo. E assim, como anda quais são as suas expectativas, né, para o Mister Brasil CNB? E o que você está achando dos candidatos, dos seus concorrentes, assim? Ô, Josenildo, eu tenho uma filosofia de vida que é assim, o que depende de mim, você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. O que depende do outro, aí é do outro, não é comigo. A partir do momento que eu estou num concurso de beleza, que eu sou julgado pelo outro, não depende de mim. Então, eu não gero a expectativa. Sabe por que eu não gero a expectativa? Porque eu vou me frustrar. Quando a gente depende do outro e a gente não é correspondido, a gente se frustra. Então eu aprendi na vida que a gente nunca deve depender do outro. O que depende de mim, eu vou fazer. Então, o que depender de mim, eu vou chegar lá como um candidato preparado, um candidato que se impõe, um candidato que tenta fazer a diferença, um candidato em tudo que eu posso ser diferencial. Isso eu vou fazer, depende de mim. Agora, o que depende do outro é do outro. Por isso não existem expectativas. Com relação a todos os outros candidatos, como eu disse, cada um tem sua beleza, cada um tem um físico, um rosto, são caras lindos. é, E aí vai o diferencial deles também. E eu vou ser bem sincero: o que ganhar, o que for eleito no Mister Brasil, eu espero que ele faça a diferença. Que ele seja uma pessoa autêntica, uma pessoa que saiba se comunicar e faça a diferença. Isso para mim é o mais importante. Então, eu ganhando ou perdendo, eu vou estar lá batendo palma. Só espero que o que ganhar seja por um excelente mérito, que seja válido essa vitória. Maravilha. E para encerrar aqui, eu queria que você falasse, e até mesmo você fizesse a sua propaganda, do projeto que você abraçou, não é? Falando um pouquinho sobre ele e como as pessoas poderão, você pode deixar gravado e pegar o trecho da live aqui para divulgar como as pessoas poderão contribuir e ajudar no seu projeto. Então, José Nilton, desde quando eu entrei na veterinária, eu ajudo em muitas ONGs. Então, desde arrecadação, uma adoção responsável, eu sempre estou ali na frente, aquela pessoa ativista animal. Com o decorrer da carruagem e do tempo, eu recebi um convite do Instituto Luiza Mel, no qual eu me tornei uma das pessoas que ajuda a resgatar os animais que têm essa dificuldade, animais que são maltratados. E o que eu comecei a perceber foi o seguinte: muitas pessoas têm essa causa na veia, uma adoção responsável, vamos ajudar uma ONG. E eu comecei a perceber o seguinte: eu quero trabalhar de uma forma diferente.
Então, dentro da faculdade, hoje, a gente tem um projeto que é castração e bem-estar animal para a comunidade mais humilde, que a gente faz esse trabalho, todo o nosso grupo da faculdade. E eu criei o projeto Patas que Falam. O projeto Patas que Falam hoje, eu conto histórias de animais que sofreram maus tratos, sofreram abuso e hoje têm uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida impressionante. E eu falo que assim, vivendo com essa dificuldade, eu comecei a dar muito mais valor à vida. E é uma coisa que eu mostro para os meus seguidores e mostro para as pessoas que estão envolvidas ali no meu meio. Às vezes a gente reclama por uma gotinha d'água tão pequenininha e tem um ser, que é um animal, um ser vivo, iluminado, que passou por uma dificuldade imensa e dá valor à vida. Então eu tento mostrar isso para as pessoas com o meu projeto. Eu não peço arrecadação, eu não peço ajuda, não peço. Sempre quando eu vou visitar uma ONG ou visitar uma história, eu divulgo aquela ONG e aquela história para quem se sentir à vontade de ajudar. Mas eu não peço nada, entende? Eu só mostro. Eu sou uma pessoa que eu estou contando uma história, te mostrando que tem como você ajudar se você quiser, para uma ONG, uma pessoa séria, responsável, mas eu estou ali para mostrar para você que a vida vale a pena. Em todos os sentidos. Que independente da dificuldade que você passa, vale a pena. Eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas ficam comovidas. Isso para mim é tão gratificante que você não tem ideia, porque eu tô conseguindo que eu entre na casa de uma, duas pessoas, mas se eu consiga fazer a diferença, isso para mim eu já venci na vida, já não preciso de mais nada. Então esse é o projeto Patas que Falam. Maravilha, show. E agora vamos encerrar nossa live com um ping-pong. Eu pergunto e você responde. Tá bom? Uma boa, uma boa ação. Uma boa ação, ajudar o próximo da melhor forma possível, com um abraço, com um gesto simples, que muitas das vezes as pessoas precisam disso, de um abraço, de um eu te amo, ou só de você ouvir já é uma boa ação. Uma série. Ou então, uma série, eu não sei se é uma série que eu tenho acompanhado, mas é considerado como uma novela, é Beleza Fatal. Estou fanático dessa novela. Certo. Uma praia top, na sua opinião. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, mas para mim, praia top e que eu tô nela nesse exato momento é aqui em Trancoso. Para mim, é um lugar iluminado. Um lugar preferido. Eu acho que cortou, não, não te ouvi. Gostou? Pronto. Um lugar preferido. Um lugar preferido, minha casa. Eu falo que a gente viaja, a gente fica com expectativa de ir, mas quando eu volto é muito minha casa. Um perfume. É, eu gosto de doce. Não tem um que eu estou usando agora da versão roxo, muito. Eu adoro perfume doce. Seu signo. Acho que deu uma travada. Deu uma. Voltou, Jackson? Deu uma travada. Deixa eu ver. Estamos já terminando a nossa live. Voltou? Voltou. Isso, também, voltou. Voltou. É. Seu signo. Eu sou do signo de câncer com lua em escorpião. Um perfume. O perfume é o perfume versátil. Eu gosto de perfume doce. Sua altura.
1,90. Animais. A minha preferência é por cachorro e gatos, mas qualquer tipo de animal eu tô amando. Que time você torce? Então, eu torço pro Cruzeiro, que é o time do coração do meu pai. Então, eu fui ensinado a gostar do Cruzeiro, então eu gosto do Cruzeiro. Imagine, é uma rivalidade entre o Atlético e o Cruzeiro, né? Todo ano. Grande! Na sua opinião, qual é o melhor mês do ano? Melhor mês do ano é o mês do meu aniversário, junho. Qual? Junho. Junho. E para finalizar, Mister Brasil CNB 2025. Mister Brasil CNB 2025 é o que tornou minha vida diferente. O que me mostrou que eu sou capaz, além de uma beleza, que eu posso levar um projeto muito além, utilizando a minha comunicação, a minha postura, a minha beleza, fazendo o máximo para fazer diferença na vida do próximo. Maravilha. Bem, Jacques, eu quero agradecer a você, né, pela sua presença nesta noite, né, de sexta-feira. E se estamos juntos aqui na penúltima live com o penúltimo Mister a ser entrevistado. E eu quero convidar a todos para o último entrevistado na próxima sexta-feira, o Gustavo Oliveira, o Mister Rio Grande do Sul CNB 2025. Na próxima sexta, o Gustavo está vindo contar a trajetória dele. E eu desejo para você muitas felicidades, muitas realizações, muito sucesso no Mister Brasil. Você que representa a capital do estado de São Paulo e vai firme e forte abraçar o Mister Brasil. Eu quero dizer que a live vai ficar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã ela estará salva no canal do YouTube Miss Brasil Forever. E agora, Jackson, deixe sua mensagem para o mundo Mister. Josenildo, primeiramente eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, só gratidão. Eu falo que quando a gente tem a oportunidade de um espaço para mostrar um pouco da gente, já vale muito. Então, gratidão, gratidão. Quero agradecer a todas as pessoas que puderam acompanhar, que estiveram aqui com a gente pela live, que passaram, e quem vai assistir também essa live após, porque ela vai ficar salva. Muita gratidão, muita mesmo. E é isso. Eu desejo tudo de bom para todos os candidatos, e que vença o melhor e que seja uma disputa linda, maravilhosa e que a gente consiga sair de lá fazendo muitas amizades, consiga levar para a vida, que eu acho que isso é o mais importante, porque a vida é muito curta e passa muito rápido. Show! Valeu aí, Jackson. Então, boa noite a todos os seguidores, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo final de semana para você, Jackson, e até breve, né? Vamos agora aguardar o Mister Brasil CNB 2025. Boa noite, obrigado, Obrigado. Jackson, um Boa abraço. noite. Tchau. Tchau.